Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. Nas eleições do fim de semana passado, apenas um terço dos portugueses se pronunciou sobre a escolha dos deputados ao Parlamento Europeu. Muito pouco, menos ainda se tivermos em conta que aqueles que votaram, na maioria fizeram-no por apoio ao partido do qual são adeptos de sempre, e uma pequena minoria por imperativo cívico. Aqueles que participam sempre nas eleições, independentemente da finalidade das mesmas. Muito se discutiu sobre as razões que levaram a grande maioria dos portugueses a ausentarem-se deste ato eleitoral. Houve leituras para todos os gostos. Revolta contra o sistema político, saturação pela realização de atos eleitorais praticamente todos os anos, descrença na democracia pelo mau desempenho da classe política, etc, etc. Análises simples e cómodas que com pouco trabalho servem para encerrar o assunto. Não deixa, no entanto, ser curioso que ninguém analise este fenómeno ao contrário. Dá mais trabalho, é certo, mas ajudaria a compreender melhor este alinhamento quase de desprezo da população por este ato eleitoral. Ou seja, por que razão é que num sufrágio para o Parlamento Europeu, os eleitores que não pretendam desvirtuar o sentido da eleição haverão de votar? Fazer escolhas entre candidatos que na maioria o eleitor não conhece para exercer funções que os próprios a primeira vez nem imaginam. Que após eleitos, cerca de 2 dezenas acabam misturados no meio de 7 centenas, a preços fora de qualquer concorrência, ainda que pagos pela Europa, por que razão haverão de fazer escolhas entre pessoas que não conhecem e programas que não existem? Enquanto os partidos não explicarem devidamente em campanha em que é que a atuação dos seus candidatos na Europa irá ser distinta da atuação dos seus concorrentes, o eleitorado em consciência não sentirá motivos para proceder a uma escolha. E assim as eleições para o Parlamento Europeu estarão condenadas a mero ato para cumprir calendário. Nestas eleições, um terço dos portugueses votou por respeito ao próprio partido ou como forma de protesto em relação aos partidos que de momento exercem o poder. 2 terços acharam que não deviam respeito a qualquer partido ou que votar não era a melhor forma de protestar. Não que estejam satisfeitos com a situação do dia-a-dia, antes pelo contrário, mas não quiseram desvirtuar o pouco sentido já de si de uma eleição quase sem sentido. António José Seguro não previu isso. Prometeu em campanha medir o crédito da governação nacional pelo resultado das eleições europeias. Ou seja, pretendeu desvirtuar o objetivo destas eleições. O eleitorado não foi no engodo e o PS acabou com 1/3 dos votos de 1/3 dos eleitores. Toda a gente se apercebe que o descontentamento com a governação vai muito mais além. Ao pretender confundir o objetivo das eleições na tentativa de deitar fogo ao governo, Seguro acabou com a própria casa em chamas. Só se pode culpar a si próprio. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.